Por que pré-venda, sabe? Tem um cara muito conhecido chamado Aaron Ross, okay? Um americano, e ali mais ou menos ali nos anos 2000, ele começou a ensinar o que ele chama, depois chamou no livro lá de receita previsível, né? Que era uma construção de máquina de venda com base em uma série de atividades. Então, antigamente, a responsabilidade, galera, porque eu tô falando, isso é importante que você saiba, você é um cara, você é consultor, é importante que você entenda esses detalhes. Ele começou a quebrar a venda em várias etapas, porque antes você tinha a figura do vendedor com muita responsabilidade, ganhando muito, ok? Mas que às vezes não cumpria etapas importantes, como a prospecção, como o follow-up e outros detalhes, né? Então ele recomendou, foi um dos expoentes aí nele, outras pessoas que recomendaram quebrar essa venda em etapas e ter profissionais específicos focados no agendamento de reunião e posteriormente na qualificação também dos contatos. Essa é a visão do pré-vendedor em linhas gerais. Ele vai ter duas tarefas, já vou explicar aqui na sequência o que ele faz. Deixa eu passar aqui para... Isso aqui é de uma outra aula. Já vou explicar também o que ele faz, em qual situação é recomendado você ter um pré-vendedor ou não na sua agência ou na sua empresa. Então, a ideia é o quê? Que ele consiga fazer a qualificação de lead e especialmente buscar oportunidades. Para valorizar o tempo do vendedor, porque o vendedor, se você tem vendedor, eu tenho 11 aqui, né? Então, ele no lado positivo, vou colocar, ele é um profissional caro, né? Ele vale o peso, ele vale, mas você tem que pagar bem um bom vendedor, você tem que pagar bem. Então você não pode às vezes perder o tempo desse cara com pessoas que não têm muito perfil para comprar ou em atividades que não levam a lugar algum. Então é fundamental, em alguns casos, eu já vou explicar aqui, especialmente tem casos bem pontuais, que é fundamental que você tenha pré-venda. Em outros não. O pensamento é o quê? É conseguir montar uma máquina de venda. Então, seja apenas com os vendedores, ou com SDRs, como a gente chama, ou BDRs, né? Dependendo da função, enfim, tem algumas nomenclaturas. Mas está crescendo muito esse mercado de pré-venda. Então, vou dar um exemplo. Eu ensino venda desde 2017. Ensino venda, 2018, tal, já estava gerando certo conteúdo, participando e tal, né? E eu já ouvia falar em pré-venda antes disso. Quem começou foi as empresas de tecnologia, comentei aqui, né, do Aaron Ross, as empresas lá no Vale do Silício, então as empresas que vendem sistema, né, o SaaS, né, então o Software as a Service. Então foi esses caras que começaram, e normalmente eles trazem muita inovação, não só para o mercado de venda, mas para o mundo como um todo. E hoje você vê muita gente fazendo pré-venda. Você vê hoje uma distribuidora, né? Uma empresa que trabalha lá no atacado. Cara, já vi muita gente em clínica de saúde com pré-vendedor. Então, enfim, já está muito claro esse modelo para boa parte das empresas. Agora é lógico, tem uma parcela de negócio que não ouviu falar ainda em pré-vendedor. Inclusive nesse nosso mercado de marketing digital, ok? O setor está crescendo muito, mas eu nunca devo fazer, cara, uma mudança na minha estrutura comercial, porque as pessoas estão fazendo. Eu devo fazer uma mudança na minha agência, na minha empresa, na forma como eu trabalho, especialmente, porque é necessário. E tem uma parcela de empresa, de agência, que hoje já entendeu que o pré-vendedor pode ajudar, especialmente quando você está começando, tem uma estrutura pequena, e você vai fazer várias coisas, você é o dono, né? Às vezes numa urgência, e você coloca um cara para trabalhar na prospecção, para fazer agendamento, e você depois fazer acompanhamento de reunião. Em alguns casos, vale muito. Mas por que a gente que está no mercado de agência, porque as pessoas às vezes ficam em dúvida de fazer essa mudança do pré-vendedor ou não? Porque o tipo de conteúdo que se gera de venda, para esse nosso mercado de prestação de serviço, que está atrelado à tecnologia, marketing digital, ele está meio que no meio assim, ó, do que o Ciro Bottini ensina, venda, 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 aquela coisa meio engraçada, né? E do que os caras do Vale do Silício ensinam com muita tecnologia. E você que está no dia a dia vendendo lá gestão de tráfego, que você tem a sua agência, tem a sua empresa, você sabe, cara, que não dá para ter tudo o aparato tecnológico, o stack de ferramentas que ele recomenda, e nem para ser aquele vendedor maluco, né? Maluco no bom sentido. Você tem que ter um meio, ok? De persuasão, de coerência, ok? De argumentos, e você, obviamente, tem que ter a parte tecnológica de estrutura, né? Fomentando sempre, buscando criar um cenário de tecnologia. Então, quando eu falo de pré-vendedor, o que o cara faz na prática? Quando eu tenho um modelo de inbound marketing, né? Então que eu gero conteúdo, eu compro mídia e tenho um volume de lead, o pré-vendedor normalmente ele vai fazer a qualificação. Ele faz um contato com os clientes para validar se aquele cara que está se cadastrando
tem perfil ou não para comprar. Porque se eu passo ele para um consultor, se eu fazer uma venda consultiva, você pode perder o tempo desse cara, desse consultor, com alguém que não tem perfil para comprar, simplesmente. Ele vai até gostar, mas não tem perfil para comprar. A gente passou por um momento aqui na agência. A gente ainda tem uma pessoa que faz esse trabalho, não eram mais, que fazia a ação de pré-venda para os leads de inbound que chegavam, ok? Então essas pessoas, elas protegem o tempo do vendedor, do consultor, do especialista. Ele normalmente qualifica e agenda. Vê se o cara tem perfil e agenda. Por que isso é legal em alguns casos? Quando você tem um volume alto de lead, é fundamental que você tenha um pré-vendedor, ok? Porque ele vai ser uma proteção para a própria empresa e para o tempo do vendedor também. Não só para o tempo do vendedor. Você vai colocar alguém que tem perfil para comprar. Agora, é lógico, quando você tem um volume pequeno de lead, não faz tanto sentido você ter a pré-venda. Você pode colocar o profissional, né, que, digamos assim, tem mais experiência, você pode profissional mais experiência, mais preparado, que é o consultor, para fazer também esse trabalho e a negociação de ponta a ponta, ok? Da apresentação, digamos, que tivesse aqui, até a parte da venda.